Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41, foi o texto que nós lemos nesta noite. Texto muito conhecido, texto esse muito pregado, muito ensinado. Evidente que tem alguns pontos que precisamos tomar para cada um de nós, mas também nos cabe também nesta noite a gente trazer pelo menos um pano de fundo, o porquê dessa tempestade ter sido levantada ali no lago da Galileia. E é bem verdade que ninguém quer passar por circunstâncias adversas. As circunstâncias adversas, ela nos traz temor, demonstra a nossa fragilidade, a nossa dependência. E isso faz parte da vida do ser humano. Ao olhar para o texto que nós lemos, o cenário que acontece tudo isto era justamente na Galileia. A Galileia foi o maior centro na qual Jesus, ele pregou, ele ensinou. Milagres aconteceram também em seu ministério, na maior parte, ali naquela área da Galileia. E ali, como os irmãos sabem muito bem, um grande lago, não é um mar, é um grande lago, que é o lago da Galileia. Esse lago, ele tem uma extensão de cerca de 19 quilômetros no seu comprimento, e na sua largura uma média mais ou menos de 13 a 14 quilômetros. Então, os irmãos podem perceber que é um grande lago, de água doce. E claro que nós, ao olharmos para o texto, amados, um lago, a tendência é que não tem ondas. Se olharmos para o açude, dificilmente você vai ver ondas em um açude ou um grande lago. Mas a Galileia, naquelas partes ali, muitas colinas, e que muitas vezes, quando ventos fortes dá, a tendência é que o vento ele desça e ele comece a fazer círculos ao ponto de começar a fazer com que a água balançasse. Só que nós, quando olhamos para o texto em si, nós vamos observar que isso era já na parte da tardezinha. Vento se sopra muito durante o dia, manhã, uma parte da tarde. Mas já de tardezinha, já quase anoitecendo, um vento soprar de uma tal maneira, era muito difícil que isso acontecesse. Mas quando refletimos no texto na qual nós lemos, já era bem tarde quando Jesus, ele pediu para que os discípulos entrassem dentro da embarcação com ele. E é claro que os discípulos, de bate-pronto, acompanharam o mestre. Entraram na embarcação com ele. E a Bíblia nos informa que ali se levantou-se o quê? Uma grande tempestade naquela ocasião. E através dessa grande tempestade,
Jesus demonstra cansaço, fica ali na polpa do barco, estava uma almofada ali, ele vai descansar, e a tempestade se levanta de tal maneira. Os discípulos ali, amados, a maior parte deles eram pescadores. Homens que eram acostumados com a lida da pescaria. Homens que estavam acostumados a ver situações adversas. Mas eu acredito que eles não tinham ainda visto ainda um vento tão forte, uma tempestade tão forte ter se levantado naquela magnitude. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar atemorizados. O temor bateu sobre eles. Por quê? Porque quando a tempestade começou a bater, amados, começou a jogar água para dentro da embarcação. E quando se entra água dentro da embarcação, qual é a intenção? É fazer com que a embarcação ela comece a querer afundar. E aqueles homens ali estavam ali dentro. É bem verdade que eles não estavam só, o texto vai nos dizer que outras embarcações também acompanhavam também Jesus juntamente com os seus discípulos. Mas a ênfase maior ali era justamente aonde? Na embarcação de Jesus. Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. Enquanto ele estava descansando, os seus discípulos estavam atemorizados. Por quê? Porque estava entrando água dentro da embarcação. O vento, ele não era um vento bom, era um vento contrário. Mas Jesus estava ali tranquilo, estava dormindo. E os discípulos vendo aquela circunstância, na mesma hora eles foram e foi acordar o mestre. Eles não tinham a quem recorrer. Eles não sabiam mais o que fazer. A única pessoa que eles estavam andando e viu que Jesus fez muitos milagres, só tinha a recorrer a quem? A Jesus, ao Cristo, ao Filho de Deus. Mas não sabiam eles que aquele que estava dormindo ali tinha o poder de fazer o vento se acalmar, se aquietar. Eles procuraram a pessoa certa. Queridos, o que é que eu posso aprender dentro desse texto? O que é que ele pode trazer para mim? Quais são as lições que eu possa tomar dentro desse texto sagrado? Uma das coisas que me chama a atenção é no versículo de número 35. Diz aqui que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. O que é que eu aprendo logo nesse primeiro versículo? Obediência. Jesus ordenou que os seus discípulos, ele entrasse dentro do barco e passasse para o outro lado da margem do rio. De um lado, amados, ficava ali a Galileia, mas do outro lado tinha Decápolis. Tinha uma cidade chamada Gadara, porque a intenção de atravessar este lago, este rio, irmãos, era justamente para ir lá em Gadara, porque tinha um homem lá que estava precisando de socorro. Mas o que me chama a atenção é a obediência dos discípulos. Eu vou fazer um paralelo aqui entre a obediência dos discípulos e a desobediência de Jonas. Quando Deus ordenou que Jonas fosse lá para Nínive,
O que foi que Jonas fez? Jonas só fez tudo ao contrário. Ao invés dele obedecer à voz de Deus, ele preferiu desobedecer à voz de Deus, entrou numa embarcação e foi rumo para Jope, porque desobedeceu a Deus. Mas obedecendo ou desobedecendo, os discípulos preferiram obedecer à voz de Jesus. E mesmo assim, amados, obedecendo à voz de Jesus, não quer dizer que a gente não venha passar por momentos de dificuldades. Para Jonas, Deus permitiu uma grande tempestade se levantar sobre o mar. Enquanto ele estava lá dormindo, tranquilo, mas também os discípulos, ao obedecer à voz de Jesus, estavam na embarcação, mas tinha um detalhe: quem estava com os discípulos ali não era alguém qualquer, era o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, que tinha o poder para acalmar a tempestade naquela situação. Se enquanto Jonas estava lá naquele navio, a tempestade estava se levantando, as pessoas estavam atemorizadas, sem saber o que estava acontecendo. Os discípulos de Jesus viu a água entrar dentro da embarcação e viram alguém que poderia fazer algo para a vida e pela vida deles. Obediência. Eles preferiram obedecer a voz de Jesus. Obedecer à voz de Jesus não é dizer que você vai estar sempre em bonança, não. Vai haver dificuldades, vai haver sim, mas é melhor você obedecer a Ele na dificuldade, é na tempestade, mas tem um detalhe muito importante: é nessa tempestade que você vai aprender a obedecer mais a Ele ainda. Cadê os obedientes aqui nesta noite? Passemos para o outro lado. Uma das coisas também que me chama a atenção também nesse texto também, queridos, que além deles obedecerem à voz de Jesus, eles tomaram uma atitude. O que Jesus espera de mim é uma atitude de fé. Se Ele está me chamando para que eu entre, por que é que eu tenho que fugir, como aconteceu com Jonas? Deus não tem negócio com covarde. Deus tem negócio com gente que tem coragem de entrar na embarcação, mesmo sabendo que pode passar dificuldades. Mas o importante é que você esteja dentro da embarcação de Jesus. Eu creio que você já está começando a entender nesta noite. Oh, glória a Deus! E eles tomaram uma atitude no versículo de número 36. Eles, deixando a multidão, fizeram o quê? O levaram consigo. Jesus está mandando a gente ir, então a gente vai com Ele. Assim como estava no barco, e havia também com Ele outros barquinhos. Não somente os discípulos, mas também havia outras embarcações que preferiram acompanhar a Jesus. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, mas você realmente está obedecendo à voz de Jesus? Ele está te pedindo: entra comigo dentro da embarcação. Deixa que eu controle a tua vida. Deixa que eu tome o leme e que eu guie a tua vida. As circunstâncias, ela pode muitas vezes ser adversa, tempestades podem se levantar, mas tem um detalhe: é melhor que você deixe estar dentro da tua embarcação. Ele está dentro da tua embarcação. Diga para o seu irmão que está do seu lado: ele está dentro da tua embarcação. E você não vai perecer nisto, não. E eles preferiram entrar, eles obedeceram, eles tomaram uma atitude. Que atitude foi essa? De entrar dentro da embarcação. Qual é a atitude que você está tomando?
Tenha uma atitude de fé. É isso que Ele espera de mim e de você, uma atitude de fé. A atitude de fé do centurião de Cafarnaum: Senhor, basta somente uma palavra que o meu servo será curado. Ele só quer somente uma atitude de fé minha e sua. Uma atitude de fé daquele leproso que, quando ele viu que Jesus estava ali: Senhor, tu pode me curar? O Senhor: eu posso. Ele venha para o meio, e na mesma hora a sua mão ficou totalmente restituída. Atitude de fé. Ele quer que você tome uma atitude de fé. Tenha uma atitude de fé. Entra na embarcação de Jesus, custe o que custar, entre na embarcação de Jesus. Você está lembrado do dia que você aceitou Ele como seu Salvador? Você entrou dentro da embarcação dele. Não é mais você que está sendo guiado, não. É Ele que está te guiando. E tem um detalhe: quem está contigo hoje não é somente Jesus, não. É o Espírito Santo de Deus que tem te guiado, que tem te norteado. É muita tempestade se levantando, mas o Espírito Santo vai te dando o norte. Ele é o teu guia, custe o que custar. Não deixa a embarcação de Jesus. Aleluia. Porque tempestade sempre vai se levantar, amados. O versículo 37 vai nos confirmar que começou a levantar-se grande temporal de vento. As ondas subiam, não era normal naquelas circunstâncias. Ventos contrários vindo. Alguns até mesmo gostam de conjecturar que disse ali que foi o quê? Uma legião de demônios que começou de maneira sobrenatural soprar o vento para que Jesus não chegasse do outro lado. Mas o vento era contrário. O vento estava soprando. Um grande temporal de vento. O que é que está acontecendo na tua casa? O que é que está acontecendo na tua vida? Qual é o temporal que está sendo assolado? Qual o temporal que está sucumbindo a tua mente, o teu coração, a tua casa? As ondas vão subindo, vem sucumbindo tudo. É água entrando dentro da embarcação, tentando te afundar. As circunstâncias tentando fazer de tudo para que você venha afundar em meio à situação e às circunstâncias desta vida. De tal maneira que começou a encher. Amados, tem circunstâncias na nossa vida que começam a querer encher a nossa mente. Ao ponto de querer sucumbir devido às circunstâncias desta vida. Muitas vezes fica enchendo a nossa mente com críticas. Muitas vezes querendo encher a nossa mente com problemas familiares e com tantas outras coisas. É um desemprego, é alguma coisa que tenta fazer de tudo para querer nos arruinar, para querer nos colocar lá para baixo. Amados, eu te digo uma coisa nesta noite: Jesus está no teu barco e você não vai afundar. Palavras contrárias podem se levantar contra mim, com você, mas tem um detalhe: Jesus é aquele que acalma a tempestade da tua vida. Sabe por quê? Porque ele estava na popa. O versículo 38 diz: ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Oh, glória a Deus! Jesus estava cansado, mas ele também é Deus. Na pessoa encarnada de Jesus, é Deus, é o Deus que conhece tudo. Ele poderia muitas vezes ali estar dormindo, mas o sobrenatural dele, o Deus encarnado, que é ele conhece, ele sabe as tempestades que você está passando.
E ele vai se levantar. Quantos crê que ele vai se levantar? Ele só quer que você tome uma atitude. Não fique nessa tempestade. Diga para o seu irmão, não fique nessa tempestade sozinho. Chame por Jesus. Chame por Ele. Não deixe que o seu barco venha afundar. Não deixe que a circunstância venha fazer você afundar. Chama Jesus. Ninguém pode te ajudar, mas Jesus, Ele tem poder para te ajudar. Quando eles viram que estava ali naquela circunstância, irmão Elinaldo, eles foram lá onde ele estava. O despertaram. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, mestre, não se te dá que pereçamos. Muitas vezes vem provas. Muitas vezes vem tempestades contrárias. Para quê? É para provar também a nossa fé. Ele quer que a gente tenhamos maturidade. E o Senhor não vai colocar nenhum fardo pesado sem que você consiga suportar. Quando você pensar que está afundando, é aí que Ele vai chegar. Oh, aleluia, Ele vai te reerguer. Isso me faz lembrar na segunda tempestade, quando aconteceu, que os discípulos entraram na embarcação. E por volta da madrugada, Jesus vinha andando sobre o mar. Pedro vai e pede para ir até Jesus, mas a fé de Pedro foi tão pequena que ele começou a afundar. Mas Jesus, que é o Todo-Poderoso, que tem o poder para andar sobre as águas, pegou na mão de Pedro e levantou ele, colocou ele de pé novamente. E Ele é o Deus que te coloca de pé nesta noite. Você não vai afundar. Essa tempestade aí que você está passando não vai durar muito tempo não, porque o teu Deus, o meu Deus, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar em lugar seco e você vai glorificar o nome dEle. Glória a Deus. E o versículo de número 39, ele vai nos informar. Ele despertando. Jesus estava dormindo na carne, irmãos. Mas quando ele quer fazer o que ele quer, para mostrar que ele é Deus, a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dormita. Ele não dorme, ele sempre está em atividade. Ele está olhando para mim e para você, que está aqui nesta noite, que vai te dar vitória em meio às circunstâncias desta vida. E ele despertou e repreendeu o vento. Eita Deus! Se o vento está contrário na tua vida, ele vai repreender este vento. Se é o vento da enfermidade, ele coloca por terra nesta noite. Se é o vento da incredulidade, ele sopra nesta noite, ele vai calar nesta noite essa circunstância que está acontecendo comigo e com você. Aleluia! Glória a Deus! Ele tem poder para repreender o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te.
Essa tempestade não vai durar muito tempo não, porque Ele vai entrar com providência. Ele vai chegar um momento e vai dizer: cala-te, aquieta-te, porque Ele é o Deus que te dá vitória em meio à tormenta. Acalma o teu coração, aquieta-te, te acalma. Nós temos uma natureza caída, que temos uma tendência muito grande da gente querer se inquietar. Ficamos inquietos. Somos propensos a isso. Não é para acontecer. Somos impacientes, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ser pacientes. Somos inquietos, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que estar sempre quietos, calmos, porque Deus é aquele que nos dá vitória, amados. É a calma, é a quietude. Por que tanta aflição? Por que tanto medo? O nosso Deus é o Deus da calmaria. É o Deus que traz bonança. É o Deus que traz paz, porque Ele é o príncipe da paz. Aonde tem tempestade se levantando, Ele faz cessar. Aonde tem guerra, Ele traz paz. Oh, glória a Deus! Não há tempestades desta vida que o nosso Deus não possa fazer se acalmar. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Porque muitas vezes a nossa fé, olha, é tão pequena. Muitas vezes a gente ora tanto, a gente busca tanto, mas quando vem a tribulação, quando vem a tempestade, a gente quer recuar, a gente quer ficar aflito, a gente perde a calmaria, vem a preocupação, a ansiedade, a depressão. Mas eu digo nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, essas coisas que vêm na tua mente, olha, Deus vai colocar para fora. Não deixa entrar na tua mente, não. Isso não foi feito para ti. Tu fosses feito para triunfar com Ele em glória. Ele é o Deus que traz calmaria para o teu coração nesta noite. Ele está falando contigo nesta noite. É Ele que cala, é Ele que aquieta. A tempestade não vai durar muito tempo, não. Deus é aquele que vai te dar vitória. O versículo 40 ele disse, por que estáis tão temerosos? Amados, que Deus é esse que nós estamos servindo? É um Deus que tudo pode fazer por nós. E por que é que muitas vezes a gente deixa de acreditar? Nós somos suscetíveis a desvanecer facilmente. Mas eu te digo uma coisa nesta noite. O Deus que eu e que você serve, Ele conhece quem somos nós. Ele disse para os discípulos, como não tendes fé? Em outro texto vai dizer, homens de pequena fé. Mas também ele vai dizer em outro texto também, se você tiver fé, tamanho de um grão de uma mostarda. Que Deus aumente mais a nossa fé nesta noite, amados. Que nesta noite venhamos ter mais fé. Porque no momento em que Ele trouxe bonança, bateu um temor muito grande nos discípulos. E Ele disse, mas quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Você sabia que você tem um Deus todo-poderoso? Que tudo nesta terra, o universo, se curva diante dele. Sabe que ele é Deus. E eles têm que obedecer mesmo, porque é feitura dele. Nós somos criados por ele. Tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que sejamos mais obedientes. É melhor a gente obedecer do que sacrificar. Amém, amados? Obedeça mais. Se ele está dizendo entra, se ele está dizendo vai por aqui, olha, essa circunstância aqui você faz dessa forma. Irmãos, Deus se preocupa comigo e com você nos mínimos detalhes. Fique ciente disto. Ele se preocupa comigo e com você nos mínimos detalhes. Então que possamos aprender com Jesus, amados. Que possamos aprender com Jesus todos os dias. Porque Ele é poderoso para acalmar as tempestades da minha vida e da tua vida. Quantos podem dizer amém nesta noite? Glória a Deus. Passemos para o outro lado. É obedecer à voz dele. Obedeçamos mais. Façamos mais a vontade dele. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Amém, queridos?